A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 47. E sim, o povo realmente chegou no Egito. Versículo 1 diz que José então comunica a Faraó a chegada da sua família e eles estavam na terra de Gósen. E José, quando vai falar com o Faraó, não vai sozinho não, ele leva 5 dos seus irmãos. Moisés não diz para nós quais são, mas ele os leva e os apresenta diante de Faraó. E quando o Faraó pergunta qual era a ocupação deles, no versículo 13 eles vão responder que eles eram pastores de rebanho. Toda a sua família trabalhava nisso através das gerações. E então eles pedem realmente para habitar na terra de Gósen, onde eles já estavam estabelecidos. E Faraó vai dizer algo lindíssimo. Lá no versículo 6 ele diz: a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Olha só, Faraó não apenas coloca diante deles a terra à disposição, dá a eles o direito de escolher, mas Faraó ainda dá a possibilidade de emprego. Olha, se tivesse alguém capaz lá, poderia cuidar daquilo que pertencia a Faraó. Olha que honra! E tudo isso porque José manteve o seu coração firme em Deus e Faraó reconhecia isso, porque aquilo que ele fazia, onde ele colocava suas mãos, era abençoado. Então, no versículo 7, nós vemos que José leva Jacó para conhecer Faraó e o seu pai abençoa Faraó. Vejam, é normal nós considerarmos que aquele que é maior abençoa o menor, não é verdade? E aqui Jacó entende que ele tem o maior. Embora ele estivesse diante de Faraó, que naquele momento era o detentor de toda a comida, de toda a riqueza, de toda a pompa e circunstância, Jacó sabia no seu coração que ele temia ao Deus verdadeiro e, portanto, nós vemos que Jacó, com muita ousadia, com muita humildade, também abençoou, proferiu palavras de bênção em relação ao Faraó. E então o Faraó fala com ele, faz uma pergunta interessante no versículo 8 e fala: quantos anos você tem? E Jacó responde: eu tenho 130 anos. Claro, Jacó vai classificar aqui, que os dias dele foram maus e foram poucos, e ele diz que foram poucos comparando aos seus pais. E então, depois de abençoar Faraó, assunto encerrado, ele sai da presença de Faraó e José vai estabelecer a sua família, dar propriedades para eles no Egito, o melhor que a terra podia oferecer, gente. José providenciou alimento, sustentou a sua família mesmo. E dos versos 13 até o 26, nós vamos ver a maneira como José foi usado por Deus para abençoar não apenas a família de Israel, a sua família, mas também todo o Egito, além dos povos ao redor. Contribuir para que eles não morressem de fome. Só que José vai fazer uma gestão de uma maneira em que ele não foi simplesmente dando comida para quem tinha fome. Ao contrário, ele foi realmente trabalhando para movimentar essa renda. Então, no versículo 14, primeiro José vende os cereais e todo o dinheiro que havia na terra do Egito passou a pertencer a Faraó. As pessoas vinham e compraram e viveram daquele cereal até que não tinha mais dinheiro. Depois, no versículo 17, nós vamos ver que José comprou todo o gado. Então, as pessoas trocavam as suas posses, os seus animais, em troca de alimento. E assim, o povo foi sendo suprido e o Egito foi tornando-se mais rico. E no versículo 20, chega um momento em que os animais já haviam sido vendidos, todo o dinheiro que as pessoas possuíam no Egito já não tinha mais, eles já haviam comprado os cereais. Então chega um momento em que eles vendem a sua terra e eles falam: olha, nós só temos a nossa terra e nós mesmos, o que pode ser vendido, trocado por alimento. Compra-nos a nós, compra a nossa terra e nos dê semente, porque assim nós também poderemos
plantar. E é exatamente isso que José faz. O povo realmente passou a trabalhar para Faraó, vamos dizer assim, e apenas a terra dos sacerdotes, porque sim, queridos, embora Faraó olhasse para José e visse a presença de Deus e visse a bênção de Deus, né, em quem há o Espírito de Deus. Foi isso que Faraó disse diante dos seus servos, quando José veio com a revelação. Ele disse: em quem que eu vou encontrar o Espírito de Deus, né, que não seja nesse rapaz? Então, assim, Faraó reconhecia que José tinha o Espírito de Deus, mas Faraó tinha os seus deuses, então ele tinha os seus sacerdotes. A terra que pertencia aos sacerdotes não foi comprada, porque Faraó protegia e dava a eles uma porção, como a gente vê no versículo 22, mas todo o restante da terra foi comprado. Então, no versículo 23, nós vemos que José comprou a terra, as pessoas, e deu a eles sementes para que semeassem. E da colheita, versículo 24 nos ensina que da colheita eles teriam que dar uma quinta parte para Faraó. As outras 4 partes eles poderiam usar para comer, para alimento, para semear e para fazer ali a sua própria plantação e para sobreviverem. E o versículo 25 mostra que havia gratidão no coração do povo. Eles foram gratos, considerando dizer até mesmo: poxa, José, você salvou as nossas vidas. Se você não estivesse aqui, nós poderíamos até ter dinheiro, mas não teríamos comida para comprar. Não teríamos como sobreviver. Então, do verso 27 em diante, nós paramos de falar de José, do Egito, da estratégia de sobrevivência, e nós voltamos a falar então de Israel. Eles habitavam tranquilos na terra de Gósen, adquiriram propriedades, foram fecundos, se multiplicaram. Os outros 5 anos de fome eles passaram ali sendo sustentados por José. E o versículo 28 vai dizer que Jacó viveu mais 17 anos na terra do Egito. Ou seja, ele morreu com 147 anos. Ele acabou de falar para o faraó que tinha 130 quando chegou, né? E ele teve a graça, meus queridos, não apenas de ver José, como eu mencionei no outro capítulo quando eles se encontraram, mas, queridos, ele teve a graça de ver os filhos de José. Que presente! Ele pôde ver os filhos, ele pôde ver os netos. Então, versículo 29, antes de morrer, ele chamou José para uma conversa. Olha, José no Egito, ele podia ser o segundo depois de Faraó, ele podia ser o governador, ele poderia ser o homem do Egito, que vendia os cereais, mas José diante de Israel era somente o filho. Então Israel mandou chamar José, seu filho amado, e ele chama José para pedir algo. Inclusive, não apenas pedir, mas ele fala: coloca a tua mão aqui debaixo da minha coxa, eu quero que você me prometa algo, eu quero que você jure algo. E o que é que então ele vai pedir ao seu filho? Ele vai dizer: olha, eu não quero ser sepultado no Egito. E por que ele não queria isso, queridos? Porque ele tinha uma promessa. O Senhor Deus disse que Canaã pertenceria a eles. O Senhor disse que aquela terra de onde ele saiu, o Senhor Deus daria aos seus descendentes. E ele queria voltar para lá quando morresse. Então, versículo 30, ele pede para que ele possa descansar com seus pais e ele pede que José o enterre na sepultura deles. Você se lembra do campo de Macpela? Lá mesmo. Se você não sabe do que eu estou falando, então você precisa voltar alguns episódios aí do podcast e acompanhar essa história, porque um lugar foi comprado naquela terra. E José promete. José, ele diz: farei o que o Senhor me pede. José jurou e assim termina o capítulo. Alguns comentários aqui. Porque José temia a Deus, Faraó o estimava. E com o passar dos anos, a sua confiança em José, que eles manteve-se firme. E assim, Faraó não hesitou em sustentar 70 pessoas, gente. 70 pessoas da família de José chegaram lá. E Faraó foi usado por Deus, sim, para abençoá-los nesse tempo tão difícil que veio sobre a terra. Mandou que eles escolhessem a terra, trabalhassem para Faraó. Ou seja, houve abundância no meio da luta, porque Deus foi bom com o povo de Israel, porque uma pessoa foi posta lá dentro pelo próprio Deus e essa pessoa manteve-se firme. Eu estou falando de José. Uma outra coisa que eu diria é apenas lembrando aquele momento da bênção, que você e eu não deixemos de abençoar os lugares e que muitas vezes quando você pensa assim: nossa, aquela pessoa é tão rica, ela tem tanto dinheiro, nossa, ela tem isso, ela tem aquilo.
Nem vou falar de Jesus para ela, nem vou me oferecer para orar por ela. Não faça isso. Lembre de Jacó. Um dia Jacó esteve diante de um faraó. Quem era Jacó? Jacó, o pai daqueles 12 que cuidava de gado. Que qualidade, que predicado tinha Jacó, quais eram as roupas de Jacó diante de Faraó. A verdade é que a resposta para essas perguntas não importa. O Deus de Jacó era o que podia abençoar o Faraó. O trabalho de Jacó era só abrir a boca, assim como o seu e o meu. Portanto, que não fiquemos intimidados diante de pessoas quando nós quisermos dizer Deus te abençoe. Se a pessoa reclamar de insônia perto de você, de repente ela tem dinheiro, né? Tem uma condição financeira melhor que a tua. Aí ela fala de alguma coisa que está passando na vida, você fica lá toda envergonhada de falar de Jesus, do amor de Deus, porque você pensa, nossa, o que eu vou falar para essa pessoa? Para com isso. Lembra de Jacó. Fala para ela assim, olha, Deus te abençoe, que você consiga dormir bem à noite, que em nome de Jesus você não tenha mais insônia, que o Senhor sabe assim, abra a boca para abençoar. Abençoar é declarar palavras de Deus na vida da pessoa. Abençoar é declarar o amor de Deus. Faça igual Jacó fez. E faça como José fez também, que se manteve firme, né? José, gente, manejou a crise de modo que o povo tivesse comida e o Egito enriquecesse, dando a eles sementes, e eles trabalhariam e Faraó receberia o seu imposto. Ou seja, foi um tempo difícil, mas se a gente olha pela ótica, olhando de fora da situação, como nós podemos fazer ao ler a palavra, nós vemos que Deus abençoou o seu povo, e o povo através da vida de José, porque Deus foi gracioso, e Deus é sempre gracioso com os seus. Pense em quantas situações difíceis você passou, e o Espírito Santo mostrou para você que podia ter sido muito pior, mas que porque Deus estava com você, você estava na sombra do Onipotente, você estava no esconderijo do Altíssimo, e por isso foi difícil? Até foi, mas o Senhor te fez andar sobre as águas, o Senhor te tirou da luta e você passou. Louvado seja Deus por isso. Naqueles dias em que você disse assim, eu não aguento mais, você não só aguentou, como você aprendeu muitas coisas, e hoje está aqui ouvindo esse podcast, meditando na palavra junto comigo. No meio da crise e no meio da fome, o povo dormia despreocupado. Por quê? Porque Deus estava cuidando deles. E Jacó ficou lá por 17 anos, tendo a graça de ver o seu filho, que ele tanto amava, sendo abençoado, governando o Egito. Do jeito que a gente fica, de repente, às vezes orgulhoso dos nossos filhos, né? Quando vê que eles são bem-sucedidos em alguma coisa. Se quando o filho participa de um campeonato de basquete, a gente já fica achando ó, né? Tira uma nota boa na escola, já fica achando ótimo. Imagina quando passa num concurso, ou quando, como José está aqui numa condição de governo, e um governo bem-sucedido, porque Deus era com ele. E por fim, queridos, quando José Quando José se revela aos seus irmãos, já tinha passado 2 anos de fome. Você lembra lá do capítulo 45, verso 6? Se não, confere. Se Jacó chegou lá com 130 anos, quando ele fez 135 anos, o tempo da fome acabou. Você concorda comigo? Vamos fazer na matemática aí. Uma vez que ele viveu no Egito por 17 anos, como a gente viu no verso 28, porque ele morreu com 147, então nós entendemos que dos 135 anos até os 147 anos, ou seja, por 12 anos, Israel e José viveram tempos mais amenos, podendo estar realmente juntos e com toda a família. Porque eu acredito que durante aqueles restantes, os outros 5 anos de fome, em que José precisou administrar isso bem de perto, foram anos corridos. Eu acho que eram anos em que José ia lá, dava um beijo no pai, ia trabalhar e só voltava no fim do dia. Mas eu acredito que Deus tenha dado a eles a graça da comunhão. E é aqui que eu paro para pensar, né? Se você tem a graça ainda de ter os seus pais, os seus irmãos, se você ainda tem a graça de ter uma família que caminha junto, às vezes as famílias não estão unidas, não tem esse hábito, usufrua desse tempo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Um dia partiremos, estaremos com o Senhor, se cremos nele. Então, que possamos aproveitar. Deus deu um presente para Jacó. Se você tem esse presente, curta teus filhos, curta teu esposo, curta tua esposa. Um dia desse eu estava, inclusive, lendo uma coisa que falava a respeito disso, né? Não tem nenhum problema deixar a louça na pia e parar para estar um momento juntos.
Tomar cuidado para que as nossas conversas não sejam sempre conversas a respeito de tarefas, atividades e coisas, mas que a gente possa simplesmente estar com o outro, falando da alegria que temos de estar juntos, falando das coisas de Deus, dando risada, divertindo, porque um dia os filhos crescem, né? Então, e precisamos cuidar do nosso casamento para que possamos estar juntos até o fim, se Deus quiser, principalmente nos dias atuais em que sustentar um casamento tem sido cada vez mais uma raridade, né? Sustentar até o fim, manter a promessa de ir até o fim. Bom, que Deus abençoe muito você e eu te espero, se o bom Deus permitir, amanhã para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Deus te abençoe. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!